Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 12 de maio de 2025, pessoal chegando aqui no gráfico semanal. Olha lá como que fechou esse gráfico semanal na semana passada. Ele acabou violando, né, o candle da semana anterior, só que ele fechou aqui com bastante pavio. A gente vai observar que tem bastante sombra, tanto na parte superior, certo? Quanto na parte inferior. Então ele fechou meio que indefinido. Parou basicamente no meio do caminho, é um candle positivo. Teve o rompimento de topo histórico na semana passada, porém ele não conseguiu dar continuidade, ele não evoluiu, né? No dia ele chegou bem esticado lá, então ele de fato não teve força para fazer grandes movimentações. A gente vai observar que o candle 86 tem bastante sombra superior. O candle 87 do diário acabou fechando negativo, porque ele acabou tendo um fechamento menor do que do pregão anterior. Então, assim, a gente tem dois cenários aqui. Ele pode querer corrigir até as médias para tentar acumular e depois voltar fazendo um movimento de continuidade, ou ele simplesmente pode querer tentar fazer uma nova, né, possibilidade de rompimento de topo. Vamos observar como ele vai se comportar. Se ele viola a máxima da sessão anterior, entendo que ele vai testar a máxima. E se ele violar a mínima, entendo que ele possa entregar algum tipo de correção para depois poder tentar fazer um movimento de continuidade, tá, pessoal? Os 60 minutos chamou bastante atenção, por quê? Ele teve um movimento forte de alta, então ele fez essa perna aqui de alta, depois ele fez uma correção nas médias, bem interessante essa correção. Ele tentou fazer a continuidade, porém a gente observa que ele não teve sucesso. E aí ele veio rompendo para baixo dessa região. Porém, ao violar esse fundo aqui do 9, ele não teve força para continuar, ele simplesmente falhou de fato aqui, ó. A gente observar, a gente tem um rompimento falso do 9, porque ele tem um fechamento acima do 9 e positivo ainda. E aí acabou ficando meio enrolado aqui nessa região. E se a gente colocar aqui uma linha bem na mínima da 9, ó, ele não foi lá de novo, ó, ele não conseguiu violar essa 9 de fato. Então, o que me chama a atenção? Que ele pode se segurar na média e querer entregar algum tipo de movimento no dia de hoje, ou ele simplesmente foi ali fazer uma primeira tentativa, não teve êxito, e pode tentar fazer uma nova tentativa de violar esse fundo. Vamos puxar uma retração aqui para a gente observar se a gente consegue algum tipo de previsibilidade. Se a gente puxar essa retração oposta aqui, deixa eu fazer diferente para a gente poder ter uma visibilidade melhor. Aqui, ó. Pegar de cima para baixo. Ó, tem esse fundinho. Então ele corrigiu ali ó, na região de 50% aproximadamente, certo? E aí ali ele se segurou próximo da média de 60. Então agora ele pode, de fato, tentar colocar pressão para cima. Aí ele testa esse topo. Se ele consegue ganhar, de repente aí ele viola com força, dá uma corrigida, retestando a região e depois vem tentando romper. E aí, se ele tiver êxito, ele pode corrigir aqui
e entregando movimentos de continuidade. Agora, no 60 também, ele deixa esse desenho aqui, ó. Ele faz a perna, ele vem fazer uma correção, ele vai para a continuidade e aí ele falha. E aí agora ele pode fazer uma reversão. E aí, de repente, buscar essa região de médias, ou vir fazer um teste de fundo aqui em relação a esse topo anterior. Então tem alguns cenários que ele pode explorar. Vamos ficar atento como é que o preço vai se comportar. O 15 minutos, ele não tem grandes movimentações, então ele não inspira muita para qual lado ele vai querer de fato evoluir. Ó, se a gente olhar aqui esses últimos candles, eles ficaram presos nessa região aqui e teve uma movimentação inicial ali no pregão da semana anterior, porém ficou por ali mesmo, não teve nenhuma grande continuidade. E fica um desenho muito parecido com o do 60. Ele faz uma correção, aí ele entrega o movimento, ele não tem êxito para fazer continuidade, ele vai fazendo uma quebra, tentando fazer uma quebra de estrutura. Então vamos ficar bem atento como ele vai se comportar, se ele pode de fato quebrar essa estrutura para baixo e vir dando continuidade, ou se ele vai tentar construir um movimento ascendente para depois vir testar topo e quem sabe ainda no dia de hoje romper esse topo histórico novamente. Tá ok, pessoal? Então são essas possibilidades que eu estou vendo para hoje. Lembrem de deixar o curtir para ajudarmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.